Oração da noite. Com essa oração poderosa, você dormirá em 5 minutos. Você deita, fecha os olhos e tenta descansar, mas sua mente continua acelerada como se o dia ainda não tivesse terminado. O quarto está em silêncio, mas dentro de você existe um barulho constante. Pensamentos que voltam, preocupações que insistem, lembranças que não pedem permissão. E quanto mais você tenta forçar o sono, mais ele parece se afastar. Existe algo que quase ninguém percebe. O problema não é a falta de sono. O problema é que você está tentando descansar sem antes aliviar o que está pesado dentro de você. Seu corpo está cansado, mas sua alma ainda está carregando tudo o que viveu hoje. E se, em poucos minutos, você pudesse sentir esse peso sair? E se existisse uma forma simples, profunda e real de acalmar sua mente sem esforço, apenas entregando aquilo que você não consegue controlar? É exatamente isso que vai acontecer aqui. Não é apenas uma oração, é um caminho, um processo que vai conduzir sua mente do caos para a paz, do controle para a entrega, da ansiedade para o descanso. Mas existe um detalhe importante. Você não precisa tentar fazer nada perfeito. Não precisa ter as palavras certas. Só precisa ficar comigo até o final, porque o que começa agora pode mudar completamente a forma como você termina suas noites. E antes de você perceber, sua respiração vai desacelerar, seus pensamentos vão perder força e o sono vai chegar de forma natural, quando o silêncio da noite revela o barulho da alma. Agora preste atenção no que está acontecendo dentro de você. O ambiente ao seu redor está calmo, talvez até silencioso. A casa desacelerou. As luzes estão mais suaves. O movimento diminuiu. Mas dentro da sua mente parece que tudo ficou mais alto. Pensamentos que durante o dia passaram despercebidos agora ganham força. Memórias começam a surgir. Situações mal resolvidas voltam como se ainda estivessem acontecendo. Isso não é coincidência. Isso é revelação. Durante o dia, você vive no automático, resolve problemas, responde mensagens, toma decisões, se distrai com conversas e tarefas. Existe sempre algo ocupando sua mente, impedindo que você encare o que está mais profundo. Mas quando a noite chega, tudo desacelera ao seu redor, e aquilo que estava escondido encontra espaço para aparecer. A noite não cria ansiedade, ela expõe. A noite não inventa preocupações, ela traz à tona aquilo que você não teve tempo ou não quis enfrentar. E é por isso que, mesmo cansado, você não consegue descansar. Seu corpo pede pausa, mas sua mente ainda está ativa, como se estivesse tentando terminar algo que ficou incompleto. Existe uma parte de você que ainda está acordada porque sente que precisa resolver, entender, controlar. E quanto mais você tenta forçar o sono, mais essa parte se mantém alerta. Talvez você já tenha pensado que isso é só estresse, só excesso de preocupação, mas existe algo mais profundo acontecendo. Sua alma também se cansa. Existe um tipo de cansaço que não se resolve com descanso físico, porque não vem do corpo, vem do acúmulo emocional, vem do peso de carregar coisas que você não foi feito para carregar sozinho. Quantas coisas você guardou hoje? Palavras que você não disse, decisões que te pressionaram, situações que te frustraram, medos que você tentou ignorar. Tudo isso não desaparece só porque o dia acabou. Tudo isso te acompanha até o momento em que você deita e fecha os olhos. E é nesse exato momento que o silêncio externo contrasta com o barulho interno. Mas existe algo muito importante que você precisa entender agora. Esse barulho não é um inimigo, é um sinal. É um aviso de que existe algo dentro de você pedindo atenção, pedindo cuidado, pedindo alívio. Não é para você lutar contra isso. É para você perceber, porque toda vez que você tenta calar sua mente à força, você entra em conflito consigo mesmo. E conflito não gera descanso. Resistência não gera paz. O que você resiste continua presente, o que você ignora continua ativo. Agora, ao invés de tentar silenciar tudo, apenas reconheça. Perceba que você está cansado, mas não apenas fisicamente. Existe um peso emocional sendo carregado. Existe uma tensão interna que não foi liberada.
E quanto mais você aceita isso, mais você começa a criar espaço para algo diferente acontecer. A Bíblia diz em Salmos capítulo 4, versículo 8 que em paz você se deita e logo adormece, porque o Senhor te faz viver em segurança. Perceba que o descanso vem depois da paz, não antes. O sono não é o início do processo, é a consequência. E talvez o que esteja faltando não seja tentar dormir mais, mas aprender a soltar mais. Agora fica comigo, porque no próximo momento você vai entender por que esse cansaço que você sente vai muito além do corpo, e isso pode mudar completamente a forma como você lida com suas noites a partir de hoje. O cansaço que o corpo sente versus o cansaço que ninguém vê. Existe uma diferença que muita gente não percebe, mas que muda completamente a forma como você entende o que está sentindo agora. Você acha que está apenas cansado, mas na verdade existem dois tipos de cansaço acontecendo ao mesmo tempo. Um é visível, fácil de reconhecer, vem do esforço físico, das tarefas, da rotina. O outro é silencioso, mais profundo, difícil de explicar, e é justamente esse que está tirando o seu sono. O cansaço do corpo é simples. Você trabalha, se movimenta, gasta energia e naturalmente sente vontade de descansar. Esse tipo de cansaço se resolve com repouso. Quando você deita, seu corpo entende que é hora de desligar e recuperar as forças. Mas o que você está vivendo agora não é só isso, porque se fosse, você já estaria dormindo. O que realmente está te mantendo acordado é o cansaço que ninguém vê. É aquele que não aparece nos músculos, mas pesa na mente e no coração. É o acúmulo de preocupações, de responsabilidades, de expectativas, de pensamentos que você carregou o dia inteiro sem perceber o quanto estavam te consumindo. Talvez você tenha tentado ser forte o dia todo, segurou emoções, engoliu palavras, resolveu problemas, tomou decisões sob pressão, lidou com situações que exigiram mais de você do que você gostaria de admitir. E tudo isso foi ficando guardado dentro de você, como se não tivesse importância. Mas tem. Esse tipo de cansaço não se resolve apenas deitando, porque não é o corpo que está pedindo descanso, é a sua mente que não conseguiu parar, é o seu coração que ainda está processando tudo. Existe uma sobrecarga invisível que continua ativa mesmo quando você tenta relaxar. E é por isso que você sente essa inquietação. Você deita, mas sua mente continua funcionando como se ainda estivesse no meio do dia. Pensamentos vão e voltam, cenários são criados, problemas são revisitados. Não porque você quer, mas porque existe algo dentro de você tentando encontrar um fechamento, uma resposta, um alívio. Agora entenda algo muito importante. Você não precisa resolver tudo isso hoje. Existe uma pressão silenciosa dentro de você dizendo que precisa dar conta de tudo, que precisa entender tudo, que precisa controlar tudo antes de descansar. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Perceba que esse convite não é para quem está apenas cansado fisicamente, é para quem está sobrecarregado por dentro, e talvez esse seja exatamente o seu caso agora. Você não está só cansado, você está carregando mais do que deveria, e aqui está o ponto que muda tudo. Enquanto você continuar tentando descansar sem antes aliviar esse peso interno, sua mente vai continuar ativa, porque ela entende que ainda existe algo pendente. Mas quando você começa a reconhecer esse cansaço invisível e decide não carregar tudo sozinho, algo dentro de você começa a desacelerar. A tensão diminui, a necessidade de controle perde força, e é nesse momento que o descanso verdadeiro começa a se aproximar. Agora fica comigo, porque no próximo momento você vai entender por que sua mente insiste em voltar sempre para os mesmos pensamentos, mesmo quando você só quer dormir. Pensamentos que voltam na escuridão. Por que você não consegue desligar? Existe uma pergunta silenciosa que talvez você já tenha feito várias vezes sem perceber. Por quê? Justamente quando você deita, sua mente decide voltar para tudo aquilo que você queria esquecer. Porque no momento em que o corpo pede descanso, os pensamentos começam a se repetir, como se estivessem presos em um ciclo que não termina. Isso acontece porque a mente não funciona apenas para pensar.
Ela funciona para proteger. Durante o dia, você está ocupado, distraído, resolvendo coisas, reagindo ao que acontece ao seu redor. Sua atenção está dividida, e isso impede que muitos pensamentos se aprofundem. Mas quando a noite chega e tudo desacelera, sua mente entende que finalmente existe espaço para revisar, analisar e tentar resolver o que ficou em aberto. E é nesse momento que ela começa a trazer de volta tudo aquilo que considera importante. Situações que te marcaram, decisões que você questiona, conversas que poderiam ter sido diferentes, preocupações com o amanhã. Não é aleatório, é um movimento interno tentando encontrar segurança. O problema é que esse processo não vem com limite. Um pensamento puxa outro, que puxa outro, e quando você percebe já está envolvido em cenários que nem existem, antecipando problemas que ainda não aconteceram, revivendo situações que já passaram. Sua mente tenta te preparar, mas acaba te prendendo. Talvez você já tenha tentado lutar contra isso. Já disse para si mesmo que precisava parar de pensar, que precisava desligar, que precisava dormir. Mas quanto mais você tenta interromper a força, mais sua mente reage, como se estivesse sendo pressionada a continuar. Isso acontece porque pensamentos não se desligam com força, se acalmam com direção. Quando não existe um caminho claro para onde a mente deve ir, ela volta para o que já conhece, mesmo que isso te desgaste. Agora perceba algo essencial. Esses pensamentos não estão surgindo porque você é fraco, nem porque você não tem controle. Eles aparecem porque existe algo dentro de você que ainda não foi entregue, algo que ainda está sendo segurado como responsabilidade sua. A Bíblia diz em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7: Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Isso não é apenas um conselho espiritual, é uma direção prática. Enquanto você tenta carregar tudo sozinho, sua mente continua ativa porque entende que ainda precisa resolver. Mas quando você começa a entregar, quando decide soltar o que não está sob seu controle, sua mente recebe um sinal diferente. Ela entende que não precisa mais ficar em alerta constante. E é exatamente aí que o ciclo começa a se quebrar. Você não precisa desligar seus pensamentos, você precisa redirecioná-los. Precisa dar à sua mente um lugar de descanso, uma segurança maior do que as preocupações que ela insiste em revisitar. E no próximo momento, você vai perceber algo ainda mais profundo. Existe um peso específico que você levou para a cama hoje, e reconhecer isso pode ser o primeiro passo real para finalmente conseguir descansar. O peso invisível que você levou para a cama hoje. Existe algo que você trouxe com você para esse momento, mesmo sem perceber. Não está nas suas mãos, não ocupa espaço no quarto, mas está presente dentro de você. É um peso silencioso, construído ao longo do dia, formado por tudo aquilo que você viveu e não conseguiu liberar. Talvez tenha sido uma conversa que te incomodou, uma resposta que você gostaria de ter dado, uma situação que te deixou inseguro. Pode ter sido uma preocupação com o amanhã, uma decisão que você ainda não sabe como tomar, ou até mesmo um sentimento que você tentou ignorar para conseguir seguir o dia. Tudo isso parece pequeno quando acontece, mas não desaparece. Vai se acumulando, camada por camada, até chegar nesse momento em que você tenta descansar. E é aqui que muita gente se confunde. Acha que está tudo bem só porque conseguiu passar pelo dia. Mas passar pelo dia não significa processar o que foi vivido. Muitas vezes, você apenas empurra as coisas para frente, ocupa sua mente com outras tarefas e segue. Só que à noite, não existe mais distração suficiente para esconder o que ficou pendente dentro de você. Esse peso não é apenas emocional, ele se torna físico. Você sente no corpo uma tensão, uma inquietação, uma dificuldade de relaxar completamente. Sua respiração não desacelera como deveria, sua mente não encontra silêncio, e o descanso parece distante. Não porque você não quer dormir, mas porque existe algo dentro de você que ainda está ativo. Agora perceba algo importante. Esse peso não significa que você falhou, significa que você viveu. Significa que você se importou, que sentiu, que se envolveu. O problema não está em carregar algo ao longo do dia. O problema está em tentar levar tudo isso com você para a noite,
como se fosse necessário continuar segurando. Existe uma tendência natural dentro de você de querer resolver, entender, ajustar tudo antes de descansar. Como se só fosse permitido dormir depois que tudo estivesse em ordem. Mas isso nunca acontece completamente. Sempre vai existir algo pendente, algo incompleto, algo fora do seu controle. E é por isso que o descanso não vem, porque você está tentando fechar ciclos que não dependem apenas de você. Está tentando encontrar respostas que ainda não chegaram. Está tentando manter sob controle aquilo que não está nas suas mãos. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 que há um tempo determinado para todas as coisas. Isso inclui o tempo de agir e o tempo de parar. O tempo de resolver e o tempo de descansar. Quando você tenta misturar esses momentos, você cria dentro de si uma tensão constante. Agora, neste exato momento, você não precisa resolver nada. Não precisa tomar decisões, não precisa encontrar respostas, não precisa carregar tudo o que trouxe até aqui. Existe uma oportunidade acontecendo agora, a oportunidade de soltar. Mas para isso, você precisa primeiro reconhecer o que está segurando. Não para se prender ainda mais, mas para permitir que isso seja liberado. Porque aquilo que não é reconhecido, continua sendo carregado. E no próximo momento, você vai perceber algo que pode aliviar ainda mais esse peso. Existe uma crença silenciosa dentro de você que está te impedindo de descansar. E quebrar isso pode mudar completamente a sua noite. A falsa necessidade de resolver tudo antes de dormir. Existe uma pressão silenciosa dentro de você que talvez nunca tenha sido questionada. A ideia de que você só pode descansar depois que tudo estiver resolvido. Como se fosse necessário organizar cada detalhe, entender cada situação, encontrar resposta para cada dúvida antes de permitir que seu corpo desligue. Parece lógico, parece responsável, parece até certo. Mas é exatamente isso que está te impedindo de descansar. Porque a verdade é simples. Nunca estará tudo resolvido. Sempre vai existir algo pendente, uma preocupação em aberto, uma decisão esperando, um problema que ainda não encontrou solução. Se o descanso depender disso, ele nunca chega. E mesmo assim, sua mente insiste. Ela revisita o dia, analisa o que aconteceu, tenta corrigir o passado, ensaia o futuro, cria diálogos, simula cenários, busca controle. Tudo isso com a intenção de te proteger, de evitar erros, de garantir que amanhã seja melhor. Mas no meio desse processo, ela te mantém preso. Você começa a acreditar que pensar mais vai trazer alívio, que encontrar a resposta agora vai te fazer relaxar, que resolver mentalmente vai te dar paz. Mas quanto mais você entra nesse ciclo, mais distante o descanso fica. Porque descanso não vem da resolução completa, vem da confiança. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Isso não significa ignorar responsabilidades. Significa entender que nem tudo depende de você. Existe um limite para o que você pode fazer hoje, e quando esse limite é ultrapassado dentro da sua mente, você começa a carregar um peso que não foi feito para você sustentar. Agora perceba algo que pode mudar sua forma de pensar. O sono não é uma recompensa por ter resolvido tudo. O sono é um presente que permite que você continue amanhã. Você não precisa chegar no fim do dia com tudo perfeito. Você precisa apenas chegar no fim do dia disposto a soltar. Porque enquanto você tenta segurar tudo, sua mente continua ativa. Ela entende que ainda existe trabalho a ser feito. Mas quando você começa a liberar, quando decide confiar, algo dentro de você desacelera. Não é sobre abandonar, é sobre entregar. Não é sobre desistir, é sobre reconhecer que existe alguém que pode cuidar daquilo que você não consegue. E é exatamente aqui que acontece uma virada importante. Porque no próximo momento você não vai mais tentar controlar. Você vai começar a fazer algo completamente diferente. O momento em que você para de lutar e começa a entregar.
Existe um ponto exato em que tudo começa a mudar, e ele não está fora de você. Está dentro. É o momento em que você percebe que lutar não está te trazendo paz, apenas desgaste. É quando você entende que continuar tentando controlar tudo não está resolvendo, apenas prolongando a inquietação. Até aqui sua mente tentou encontrar soluções, revisou situações, buscou respostas. Você tentou organizar, entender, antecipar. E mesmo assim, o descanso não veio. Isso porque existe uma diferença entre esforço e entrega. Esforço mantém você ativo. Entrega permite que você descanse. Agora, não se trata de desistir da sua vida, das suas responsabilidades ou dos seus objetivos. Trata-se de reconhecer que existe um limite para o que você pode fazer neste momento. E esse limite já foi alcançado hoje. Perceba o que está acontecendo agora. Seu corpo está deitado, seus olhos estão fechados, o ambiente está pronto para o descanso. Mas sua mente ainda está em pé, como se estivesse tentando terminar algo que não termina. E enquanto ela estiver nessa posição, você não vai conseguir relaxar completamente. Então, ao invés de continuar tentando resolver, faça algo diferente. Pare de lutar. Não lute contra os pensamentos, não lute contra a ansiedade, não lute contra o que você está sentindo, porque lutar exige energia. E tudo o que você precisa agora é exatamente o oposto. Agora comece a fazer um movimento interno simples, mas poderoso. Reconheça o que está aí dentro, sem resistência. Perceba suas preocupações, seus medos, suas dúvidas, e ao invés de tentar eliminá-los, apenas permita que eles estejam ali por um momento. Isso já começa a mudar algo dentro de você. A Bíblia diz em Salmos capítulo 46, versículo 10: Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Isso não é apenas um chamado espiritual, é uma direção prática. Aquietar não é forçar silêncio, é parar de reagir, é parar de resistir, é parar de tentar resolver tudo ao mesmo tempo. Agora, lentamente, você começa a fazer algo que talvez não tenha feito durante todo o dia. Você começa a soltar. Soltar a necessidade de entender tudo agora. Soltar a necessidade de ter controle. Soltar a pressão de resolver o que ainda não tem resposta. E nesse espaço que se abre, algo diferente começa a acontecer. Sua respiração começa a desacelerar. Seu corpo começa a perceber que não precisa mais ficar em estado de alerta. Sua mente começa a perder a urgência. Entrega não é uma ação externa, é uma decisão interna. E quanto mais você se permite entrar nesse estado, mais você se aproxima de um descanso que não depende de circunstâncias, mas de confiança. Agora permanece aqui comigo, porque no próximo momento você vai descobrir que não precisa ter palavras perfeitas para se conectar com Deus. E isso pode tornar tudo ainda mais simples e profundo. Uma conversa com Deus que não exige palavras perfeitas. Agora que você começou a soltar, existe algo que precisa ficar claro dentro de você. Você não precisa saber orar do jeito certo para ser ouvido. Você não precisa usar palavras bonitas. Não precisa montar frases elaboradas. Não precisa impressionar. O que você precisa é ser verdadeiro. Muita gente trava nesse momento porque acredita que oração é algo formal, distante, cheio de regras. E por causa disso, ao invés de descansar, começa a se preocupar com a forma. Pensa no que dizer, em como dizer, se está fazendo certo ou errado. E sem perceber, transforma um momento de paz em mais uma fonte de tensão. Mas oração não é desempenho, é conexão. Deus não está esperando perfeição. Ele está olhando para o seu coração. E o seu coração, neste momento, já está falando muito mais do que qualquer frase pronta poderia expressar. Talvez o que exista dentro de você agora não seja nem uma frase completa. Talvez seja um cansaço, uma preocupação, uma sensação difícil de explicar. E isso já é suficiente. Você não precisa traduzir tudo em palavras perfeitas. Você só precisa se abrir. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26 que o Espírito ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que até aquilo que você não consegue dizer,
Deus entende. Então pare de tentar estruturar. Pare de buscar a frase ideal. Apenas permita que o que está dentro de você venha à tona de forma simples, como uma conversa real. Você pode começar com algo direto, sem esforço. Deus, eu estou cansado. Deus, minha mente não para. Deus, eu não sei o que fazer com isso que estou sentindo. Isso já é oração. E quando você fala assim, sem filtros, sem máscaras, algo muda. Porque você sai do controle e entra na confiança. Você deixa de tentar impressionar e começa a se conectar. Perceba que esse momento não exige energia, não exige esforço mental. Pelo contrário, ele alivia. Porque você não está mais carregando tudo sozinho. Você está dividindo, está entregando, está abrindo espaço. E quanto mais simples você permite que essa conversa seja, mais leve você se sente. A pressão diminui, a mente desacelera, o coração começa a encontrar um lugar seguro. Agora continua comigo, porque no próximo momento você vai começar a liberar aquilo que ficou preso dentro de você durante o dia. E isso pode trazer um alívio que você não estava esperando. Liberando o que ficou preso no coração durante o dia. Agora existe um passo que você ainda não deu completamente, e ele é mais importante do que parece. Não basta apenas reconhecer o que você sentiu hoje, é preciso liberar, porque tudo aquilo que você guarda continua ocupando espaço dentro de você, mesmo quando você tenta ignorar. Pense no seu dia por um instante. Quantas vezes você precisou se controlar? Quantas vezes você deixou de falar o que realmente queria dizer? Quantas situações você engoliu para evitar conflito? Quantas emoções você reprimiu para continuar funcionando? Isso cria um acúmulo silencioso. Talvez tenha sido uma frustração que você não demonstrou, um medo que você disfarçou, uma insegurança que você escondeu. Talvez alguém te feriu e você decidiu seguir em frente sem processar. Ou talvez você mesmo esteja se cobrando mais do que deveria. Tudo isso fica armazenado dentro de você. E quando chega a noite, esse conteúdo não desaparece. Ele pede espaço. Ele quer ser reconhecido, quer ser liberado. E enquanto isso não acontece, sua mente continua ativa, tentando lidar com o que ficou preso. Agora, sem esforço, comece a permitir que isso venha à tona. Não para reviver a dor, mas para deixar de carregá-la. Se existe algo que te incomodou, reconheça. Se existe algo que te feriu, admita. Se existe algo que te preocupou, aceite. Você não precisa resolver agora, só precisa parar de segurar. A Bíblia diz em Salmos capítulo 55, versículo 22, lance o seu cuidado sobre o Senhor e Ele o sustentará. Isso é um convite claro para não reter aquilo que pesa. Lançar significa soltar. Significa não manter preso dentro de você. Agora, internamente, comece a fazer isso. Pegue cada pensamento que está te incomodando e, ao invés de analisá-lo mais uma vez, simplesmente entregue. Não tente entender completamente. Não tente organizar. Apenas libere. Se algo te deixou ansioso, entregue. Se algo te deixou triste, entregue. Se algo te deixou com medo, entregue. Você não precisa carregar isso para a madrugada. Perceba o que começa a acontecer quando você faz isso. Existe um alívio gradual, uma leveza que começa a surgir. Sua mente não precisa mais revisitar aquilo que já foi solto. Seu corpo começa a perceber que não existe mais motivo para tensão. E isso cria espaço para algo novo. Quando você para de reter, você abre espaço para receber. Quando você libera o peso, você permite que a paz entre. Agora permanece nesse processo, porque no próximo momento você vai entender o que acontece quando você aceita que não tem controle sobre tudo. E isso pode trazer um nível ainda mais profundo de descanso. Quando você aceita que não tem controle sobre tudo. Existe um ponto que pode parecer desconfortável no começo, mas que carrega uma liberdade enorme. É quando você entende de forma real que não tem controle sobre tudo. E mais do que isso, você aceita. Durante o dia, você tenta organizar, prever, evitar erros.
tomar decisões certas. Isso faz parte da vida. Mas sem perceber, você começa a acreditar que precisa controlar tudo para que as coisas deem certo. E essa necessidade não desaparece quando você deita. Ela te acompanha. Sua mente continua tentando antecipar o amanhã, revisar o passado, ajustar o que já aconteceu, criar soluções para o que ainda nem existe, como se de alguma forma pensar mais fosse te dar segurança. Mas o efeito é o contrário. Quanto mais você tenta controlar, mais sua mente fica ativa. Agora perceba algo com clareza. Nem tudo depende de você. Nem tudo está nas suas mãos. Existem situações, pessoas, decisões e resultados que estão além da sua capacidade de controle. E isso não é um problema. Isso é um limite saudável. O cansaço que você sente agora vem, em grande parte, de tentar sustentar algo que não foi feito para você carregar. É como se sua mente estivesse trabalhando sem pausa, tentando manter tudo sob vigilância, como se relaxar fosse perigoso. Mas não é. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 16, versículo 3: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Isso não significa abandonar sua responsabilidade. Significa reconhecer que o resultado final não depende só de você. Agora, neste momento, existe uma escolha silenciosa acontecendo dentro de você. Continuar tentando controlar ou começar a confiar. Controle exige tensão. Confiança permite descanso. Quando você aceita que não precisa resolver tudo agora, sua mente começa a desacelerar. Quando você reconhece que existem coisas que estão nas mãos de Deus, você deixa de carregar um peso que nunca foi seu. Isso não te enfraquece. Isso te libera. Agora, internamente, comece a fazer esse movimento. Aquilo que você não pode controlar, entregue. Aquilo que não depende de você, solte. Aquilo que ainda não tem resposta, confie. E perceba o que acontece. Sua mente não precisa mais ficar revisitando esses pontos. Sua respiração começa a se acalmar. Seu corpo entende que não precisa mais estar em estado de alerta. Existe uma paz que começa a surgir quando você para de tentar sustentar tudo sozinho. E no próximo momento você vai perceber algo ainda mais profundo. Existe uma presença que começa a ocupar o espaço que antes era preenchido pela preocupação. E isso muda completamente a forma como você se sente. A presença que acalma o que você não consegue explicar. Agora que você começou a soltar o controle, algo diferente começa a ocupar esse espaço. Não é uma ideia, não é um pensamento lógico, não é algo que você precise entender. É uma presença. Você não precisa ver para perceber. Existe uma sensação que começa a surgir quando você deixa de lutar e começa a confiar. Uma calma que não depende de respostas. Uma tranquilidade que não vem de ter tudo resolvido. É algo mais profundo, mais silencioso, mais real. Talvez você já tenha sentido isso em algum momento da sua vida. Um instante em que, mesmo sem entender o que estava acontecendo, você sentiu paz. Não porque tudo estava certo ao seu redor, mas porque algo dentro de você estava em ordem. Essa presença não chega com barulho. Ela não invade, não força, não exige. Ela simplesmente ocupa o espaço que você abriu quando decidiu soltar o peso. Enquanto você tentava controlar, não havia espaço. Sua mente estava cheia, seu coração estava ocupado, sua atenção estava dividida. Mas agora, à medida que você libera, algo começa a preencher. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo 27. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Isso significa que essa paz não depende de circunstâncias externas. Ela não precisa que tudo esteja perfeito para existir. Agora perceba o que está acontecendo dentro de você. Sua mente já não está com a mesma intensidade. Os pensamentos ainda podem existir, mas não têm mais a mesma força. Existe um espaço entre eles. Existe um intervalo que antes não existia. Sua respiração começa a se ajustar naturalmente. Seu corpo começa a relaxar sem esforço. Seus músculos soltam, sua testa suaviza, sua mandíbula se solta.
Você não está fazendo isso de forma consciente, está apenas respondendo a essa presença. E o mais importante, você não precisa entender para receber, não precisa analisar, não precisa questionar, não precisa controlar esse momento. Quanto mais você tenta explicar, mais você se afasta da experiência. Quanto mais você permite, mais você sente. Essa presença não vem de você, ela vem para você. E quanto mais você permanece nesse estado, mais profundo se torna o efeito. Sua mente deixa de buscar respostas. Seu coração deixa de se agitar. Seu corpo entra em um ritmo diferente. Agora permanece aqui, sem esforço, sem pressa, apenas recebendo. Porque no próximo momento você vai perceber uma mudança ainda mais clara. Aquilo que antes era ansiedade começa a ser substituído por algo completamente diferente. E isso vai te conduzir ainda mais perto do descanso, substituindo a ansiedade por confiança, pensamento por descanso. Agora você começa a perceber uma mudança que talvez não acontecia há muito tempo. Aquilo que antes ocupava sua mente com intensidade começa a perder força. A ansiedade que parecia constante já não domina como antes. Isso não aconteceu porque você lutou mais, mas porque você soltou. A ansiedade precisa de controle para existir. Ela se alimenta da tentativa de prever, de evitar, de resolver antes da hora. Quando você tenta antecipar tudo, sua mente entra em um estado contínuo de alerta, como se estivesse sempre se preparando para algo que ainda nem aconteceu. E isso esgota. Mas agora, algo mudou. Você não está mais tentando prever cada detalhe. Você não está mais tentando encontrar resposta para tudo. Você começou a confiar. E essa mudança, mesmo que sutil, altera completamente o funcionamento da sua mente. Confiança não é ausência de problema. É a decisão de não carregar sozinho aquilo que você não consegue resolver. A Bíblia diz em Isaías capítulo 26, versículo 3: Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Perceba que a paz está diretamente ligada à confiança, não ao controle, não à certeza de tudo, mas à confiança. Agora observe seu próprio estado. Sua mente já não está correndo como antes. Os pensamentos ainda podem surgir, mas passam com mais leveza. Eles não te prendem, não te puxam para dentro de ciclos longos. Existe um espaço entre um pensamento e outro, e nesse espaço existe descanso. Sua respiração está mais lenta. Seu corpo responde naturalmente a esse novo estado. Seu coração desacelera, seus ombros relaxam, sua cabeça já não parece tão pesada. Você não precisou forçar nada disso. Apenas mudou a forma como se posiciona internamente. E isso é o que transforma tudo. Quando você substitui a necessidade de controlar pela decisão de confiar, sua mente entende que não precisa mais ficar em alerta constante. Ela começa a desligar processos que estavam ativos. Ela para de revisar, de antecipar, de insistir. Você não precisa empurrar seus pensamentos para longe. Você só precisa não segui-los. E quanto mais você permanece nesse estado de confiança, mais profundo o descanso se torna. A ansiedade perde espaço. E no lugar dela surge uma sensação de segurança que não depende de explicação. Agora permanece aqui, nesse ritmo mais lento, nessa sensação mais leve. Porque no próximo momento, você vai perceber como seu corpo começa a responder ainda mais claramente a tudo isso que está acontecendo dentro de você. E isso vai te conduzir ainda mais perto do sono. O corpo responde quando a alma finalmente desacelera. Agora algo começa a acontecer de forma natural, sem esforço, sem que você precise controlar. Seu corpo começa a responder ao que está acontecendo dentro de você. Porque tudo aquilo que você sentia na mente e no coração sempre teve reflexo físico. E agora que sua alma começa a desacelerar, seu corpo segue o mesmo caminho. Antes, havia tensão. Mesmo deitado, seu corpo não estava realmente em descanso. Pequenas contrações, respiração irregular, uma sensação constante de alerta. Isso acontece porque o corpo responde ao estado interno. Quando a mente está acelerada, o corpo acompanha.
Quando a alma está sobrecarregada, o corpo sente. Mas agora, com a entrega, com a confiança, com essa presença que começou a preencher o espaço, algo muda. Perceba sua respiração. Ela já não é mais curta ou apressada. Ela começa a ficar mais profunda, mais lenta, mais ritmada. Você não está forçando isso. Está apenas acontecendo. Perceba seu corpo. Seus ombros já não estão tensos como antes. Sua testa suaviza, sua mandíbula se solta, seus braços ficam mais pesados, como se estivessem sendo apoiados de verdade. Existe uma sensação de leveza, mesmo dentro do peso natural do corpo. Isso é um sinal. Seu corpo está entendendo que não precisa mais ficar em estado de alerta. A Bíblia diz em Salmos capítulo 127, versículo 2 que Deus concede o sono àqueles que Ele ama. Isso não é apenas uma promessa espiritual. É uma realidade que começa a se manifestar quando você para de resistir e permite esse cuidado. Agora, não tente analisar esse momento. Apenas sinta. Sinta o peso do seu corpo se acomodando na cama. Sinta a respiração entrando e saindo de forma tranquila. Sinta a ausência de urgência. Não há nada que você precise fazer agora. Não há nada que você precise resolver neste instante. Seu corpo começa a entrar em um estado mais profundo de descanso porque sua mente já não está exigindo mais atenção. Sua alma já não está pressionando. Existe uma harmonia acontecendo. E quanto mais você permanece nesse estado, mais seu corpo se entrega. Seus movimentos diminuem. Sua necessidade de ajustar posição desaparece. Sua consciência começa a suavizar. Você não precisa induzir o sono. O sono começa a vir quando o corpo entende que está seguro. E agora, você está. Continua comigo. Porque no próximo momento você vai perceber o instante exato em que sua mente começa a silenciar de forma natural, sem esforço, e isso vai te levar ainda mais fundo nesse processo. O instante em que sua mente começa a silenciar naturalmente. Agora você entra em um ponto que muitas pessoas tentam alcançar à força, mas que só acontece quando tudo o que veio antes foi permitido. Sua mente começa a silenciar, não porque você mandou, mas porque já não existe mais motivo para continuar ativa. Perceba a diferença. Antes, os pensamentos vinham com intensidade, puxavam sua atenção, criavam sequência, te levavam para dentro deles. Agora, eles ainda podem surgir, mas não permanecem. Eles aparecem e passam. Não encontram mais espaço para se fixar. Isso acontece porque você mudou a forma de se relacionar com eles. Você não está mais tentando controlar, nem resistir, nem acompanhar cada ideia que surge. Você simplesmente deixou de seguir. E quando não há envolvimento, não há continuidade. Sua mente começa a entender que pode descansar. Existe um ritmo diferente agora. Um intervalo maior entre um pensamento e outro. Um silêncio que não é vazio, é tranquilo. É como se, pela primeira vez no dia, sua mente não tivesse uma tarefa para cumprir. E isso não vem de esforço, vem de permissão. Talvez você perceba imagens desconectadas, pensamentos incompletos, ideias que começam e não terminam. Isso não é confusão, é transição. É o sinal de que sua mente está saindo do estado de alerta e entrando no estado de descanso. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 7: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês. Perceba que essa paz não depende da sua lógica. Ela ultrapassa o entendimento. E é exatamente isso que você está experimentando agora. Sua mente não precisa mais resolver. Não precisa mais revisar, não precisa mais insistir. Ela começa a soltar naturalmente. E quanto mais você permanece sem interferir, mais profundo esse silêncio se torna. Seu foco já não está mais nos pensamentos. Ele começa a se dissolver. Sua consciência fica mais leve, mais distante das preocupações, mais próxima de um estado de descanso verdadeiro. Não tente segurar esse momento. Não tente observar demais. Apenas permita. Porque agora, você está cada vez mais próximo de algo ainda mais profundo. No próximo momento, você vai perceber que dormir não é apenas uma necessidade do corpo,
mas pode se tornar um ato de fé. Dormir como um ato de fé, não apenas uma necessidade física. Agora você está em um ponto em que o descanso deixa de ser apenas algo biológico e começa a se tornar espiritual. Dormir não é só desligar o corpo, é confiar o suficiente para soltar o controle completamente. Durante todo o dia você esteve atento, responsável, tomando decisões, reagindo ao que acontecia. Você se manteve alerta porque precisava. Mas existe um momento em que continuar nesse estado deixa de ser necessário e passa a ser um peso. Dormir exige algo que vai além do cansaço. Exige confiança. Porque quando você dorme, você para de agir, para de controlar, para de responder. Você se coloca em uma posição onde não pode interferir no que está acontecendo. E isso, para muitas pessoas, é desconfortável. Existe uma resistência silenciosa em soltar totalmente. Mas agora perceba o que já mudou dentro de você. Você já não está tentando resolver tudo. Já não está tentando controlar cada detalhe. Você começou a entregar. E isso te trouxe até aqui. Agora, o próximo passo é mais profundo. É permitir que esse estado continue mesmo quando você não estiver consciente. A Bíblia diz em Salmos capítulo 4, versículo 8: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Existe uma ordem clara. Primeiro vem a paz, depois o sono. E essa paz nasce da confiança. Dormir neste momento se torna uma decisão silenciosa. Não de apagar, mas de confiar. Confiar que o que você não resolveu hoje pode ser cuidado. Confiar que o que você não entende agora não precisa ser entendido neste instante. Confiar que enquanto você descansa, Deus continua agindo. Você não está abandonando sua vida, você está permitindo que ela continue sem o peso constante da sua tentativa de controle. Agora, não existe mais necessidade de esforço. Não existe mais necessidade de atenção ativa. Você não precisa mais acompanhar seus pensamentos. Não precisa mais observar sua respiração. Não precisa mais fazer nada. Apenas permita que seu corpo siga o caminho que já começou. Seu nível de consciência diminui. Sua mente já não busca direção. Seu corpo se entrega completamente ao apoio da cama. Existe uma sensação de segurança que sustenta esse momento. E quanto mais você confia, mais fácil se torna soltar. Você não precisa provocar o sono. Você só precisa não impedir. E agora você está pronto para o último momento, onde tudo isso se consolida de forma simples, profunda e definitiva. A noite em que você não venceu tudo, mas descansou em quem pode tudo. Agora você chegou a um ponto que não depende mais de esforço, de técnica ou de tentativa. Tudo o que precisava ser feito já foi feito. Você não resolveu tudo, não respondeu todas as perguntas, não organizou cada detalhe da sua vida. E mesmo assim, algo dentro de você encontrou descanso. Isso muda tudo, porque durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que só poderia relaxar depois de vencer tudo. Depois de acertar, depois de controlar, depois de garantir que nada daria errado. Mas hoje você percebe algo diferente. O descanso não vem da vitória completa. Vem da confiança completa. Você não venceu tudo hoje. Algumas coisas ficaram em aberto, algumas respostas não chegaram, algumas situações ainda não estão como você gostaria. Mas pela primeira vez, isso não está te consumindo, porque você não está mais tentando sustentar tudo sozinho. Existe uma entrega real acontecendo agora. Aquilo que antes pesava já não tem a mesma força. Aquilo que antes ocupava sua mente já não domina. Você não resolveu tudo, mas você soltou tudo. E isso é suficiente. A Bíblia diz em Salmos capítulo 121, versículos 3 e 4 que aquele que guarda você não dorme, nem cochila. Isso significa que enquanto você descansa, existe alguém cuidando. Enquanto você solta, existe alguém sustentando. Enquanto você dorme, existe alguém trabalhando. Você não precisa continuar acordado para garantir que tudo vai dar certo. Agora, seu corpo já está completamente entregue. Sua mente já não busca respostas. Seu coração já não está em alerta.
Existe uma paz que não depende de circunstâncias, uma segurança que não precisa de explicação. E é nessa paz que você se deita. Não porque tudo está perfeito, mas porque você escolheu confiar. Não porque você venceu tudo, mas porque você descansou em quem pode tudo. E enquanto você permanece nesse estado, o sono chega de forma natural, sem esforço, sem resistência. Sua consciência se dissolve, seus pensamentos se afastam, e tudo o que fica é essa sensação de cuidado, de proteção, de descanso verdadeiro. Agora, você pode simplesmente dormir.